Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um movimento que um fundo imobiliário fez. É o primeiro vídeo que eu faço desse tipo aqui no canal. Eu quero trazer mais, só que a questão é a seguinte: a maioria dos fundos não faz isso. A maioria dos fundos não mostra o que o HGLG mostrou esse mês sobre a tese de investimento dele, sobre os ativos que ele comprou do GTLG11, que inclusive foi o dinheiro que ele arrecadou na última emissão, que foi aquela emissão de quase 1,5 bi, que foi uma das maiores emissões, se não a maior emissão em fundos imobiliários que a gente já teve no nosso mercado. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o documento que o HGLG soltou, mostrando mais uma vez o quão bom é esse fundo, o quão boa é essa gestora, independentemente se ela vai ser vendida ou não, até o momento é uma das melhores gestoras que a gente tem no mercado e o HGLG um dos melhores fundos que a gente tem também. Então, bora pro vídeo. Pessoal, antes de começar, peço sempre aquele favor para vocês, se inscreva aqui no canal, meu canal está crescendo, eu estou conseguindo publicar, mesmo que a gente está em mês de mentoria, estou conseguindo publicar os 2 vídeos por semana para vocês, para manter o compromisso que eu firmei com vocês lá no começo do canal, que era pelo menos de manter 2 vídeos por semana. E se você tem interesse em participar da mentoria da próxima turma, da turma 2, aqui na descrição desse vídeo tem um link para pré-lista, para lista de espera, para vocês serem avisados quando eu abrir as inscrições, que deve ser em meados da segunda quinzena de outubro. E se você se inscrever na mentoria e tiver preenchido o cadastro e se inscrito na lista de espera, você vai receber no e-mail um baita desconto. E pessoal, a mentoria está muito bacana, assim, eu estou muito feliz com o resultado que os alunos estão tendo, e, inclusive a gente tem uma comunidade tanto no WhatsApp quanto no Facebook, que muitos alunos até comentam que só essa comunidade já valeu o investimento que eles fizeram na mentoria. Se você tiver interesse em se tornar um especialista em fundos imobiliários, preencha aqui a lista de espera, tá bom? Então vamos embora pro vídeo agora. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, a Credit Suisse ela soltou esse fato relevante da conclusão da compra dos ativos do GTLG11, que, como eu falei para vocês, foi o objetivo da emissão. Então, só para vocês verem, eles soltaram o comunicado aqui no dia 11 de agosto, então já faz 10 dias. Mas assim, na verdade o prazo não importa muito, mas é porque eu quero mostrar algumas informações para vocês, porque muitas vezes a gente só lê relatório gerencial e perde alguns outros documentos que são super importantes. Então, só aqui falando que ó, o HGLG firmou o termo de fechamento de contrato de compra e venda e compra das ações e outras avenças e escrituras públicas de compra e venda e outras avenças. Aí fala, por meio das quais concluiu a aquisição das ações de emissão da Clerc Energia Empreendimentos e dos ativos denominados Centro Logístico Embu, Distribution Center Barueri, o Distribution Center Cajamar e o Distribution Center Rodoanel, que inclusive eu já fiz um vídeo para vocês, vou até deixar aqui nos cards, onde eu falo um pouco sobre esses imóveis, mas de fato agora eu vou mostrar a tese de investimento para vocês, o quão é importante vocês analisarem, além do relatório gerencial, analisar esses outros documentos. Então olha só, o HGLG desembolsou 812 milhões, para a compra desses imóveis, sendo que 13 milhões referente ao saldo de série de ajustes financeiros e 799 milhões que é dividido nessas etapas aqui, 426 milhões em moeda nacional corrente ao vendedor o GTX Brasil, 372 ao pagamento de créditos imobiliários assumidos pelo HGLG, porque o HGLG, como vocês vão ver daqui a pouco, ele assumiu um CRI que o GTLG tinha. E olha só, a partir dessa presente data, o HGLG fará justo ao recebimento de 100% das receitas recorrentes da exploração dos imóveis, totalizando o valor nominal contratado de 9.483. Então quer dizer que a partir desse momento, o HGLG já vai fazer jus ao recebimento dessas receitas. E aqui eles falam, inclusive, do CRI que eles assumiram, que fala aqui, ó, o CRI cujas obrigações do pagamento foram assumidas pelo HGLG, tem vencimento em março de 2040, remuneração 5,93. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu só estou dando um overview aqui, já na tese de investimento eu entro um pouquinho mais nesse detalhe. O fundo iniciará investimento nos imóveis com exposição de caixa de 1,18 bi, que elevará o cap rate implícito do negócio de 8,18 para um yield on cost de 9% no primeiro mês. O resultado é muito importante, pessoal. Isso aqui é um baita de um cap rate na compra. Foi uma baita negociação que o HGLG fez, inclusive pelos imóveis, como vocês vão ver daqui a pouco. E aqui nesse documento ele tem essa tese de investimento aqui,
que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o foco desse vídeo de hoje. Então, como vocês podem ver aqui, é a tese de investimento do CC, daqueles 4 imóveis, né? O CLE, o DBC, o DCC e o DCR, que são os 4 imóveis. Então, olha só, aqui começa com o resumo da operação. Aqui, até é bom a gente pegar esse ponto aqui, que é muito legal, olha só. Em resumo, os galpões estão localizados nas cidades de Embu das Artes, Barueri, Cajamar, totalizando 337 mil metros quadrados de ABL, de área bruta locável. Pessoal, não tem fundo logística que tem essa área aqui no total. E só essa aquisição do HGLG já passa muitos fundos em termos de área. Os ativos se enquadram em nossa tese de investimento para o fundo, pois apresentam excelente histórico e qualidade técnica dos ativos, operações relevantes para os locatários para atender a metrópole de São Paulo e localizações estratégicas em cada região. E é isso que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco em relação à localização. Então, olha só, pessoal, aqui que é o que eu queria falar. Todos os imóveis estão no raio 30 de São Paulo. Para quem fez a minha mentoria, tá fazendo, sabe a importância de você ter imóvel no raio 30 de São Paulo. São os imóveis mais valorizados, porque a gente está falando da maior metrópole do Brasil, aonde está concentrado o capital. Então você tem imóveis logísticos de extrema qualidade e extremamente bem localizados. Sempre que você está no raio 30, o preço do metro quadrado é maior, o preço da locação é maior, porque você tem muito menos gasto com logística, com frete. Imagina você tem uma empresa de e-commerce que entrega grande parte dos produtos dela na capital, você tem os imóveis muito próximos do centro de consumo, o que é muito importante. Então, quando a gente está avaliando imóvel logístico, está dentro do raio 30 de São Paulo, eleva muito a qualidade dos imóveis. E aqui outro ponto, pessoal, que fala sobre os imóveis e a classificação de cada um deles e a ABL de cada um que o fundo comprou. Todos os imóveis classificação AA é a classificação, uma das classificações mais altas, só perde para aquela AA+, não, a AAA, né, na verdade. E importante aqui, pessoal, 2 dos galpões que o HGLG comprou tem essa certificação LEED. Essa certificação LEED, ela está muito ligada ao mercado do ESG. Eu já comentei com vocês em algumas análises aqui a importância de que essa certificação tem para os inquilinos que vão alugar os imóveis. Essa certificação LEED, ela tem muito a ver com como eu falei, com o ESG, que é o Environmental, Social and Governance, que tem muito a ver com a parte de sustentabilidade, a questão de diversidade, e muitas empresas hoje buscam isso. E inclusive tem algumas empresas que só alugam prédios ou galpões se o galpão tiver essa certificação. Então a gente está falando já de alguns galpões preparados para esses inquilinos que consequentemente vão pagar mais por isso, porque eles precisam que o galpão tenha essa certificação. Então isso é muito importante porque o HGLG já está comprando os galpões com a certificação, eles não vão precisar certificá-los, como diferentemente desses aqui que vai precisar. E aqui vocês vejam o tamanho dos galpões, né, pessoal? Tem galpão de 102 mil metros quadrados, o menorzinho aqui é 66, mas mesmo assim é muito grande, são galpões enormes. Aqui o que eu tinha falado para vocês lá na parte de estrutura de valores. Um ponto primeiro, cap rate de 8,3 é muito bom. Excelente compra, principalmente por causa dos imóveis. Lembra, pessoal, o que é o cap rate? Obviamente, eu detalhei isso mais na mentoria, mas o que é o cap rate? É o valor que o imóvel gera de retorno de aluguel, por exemplo, o quanto que ele recebe dos aluguéis, dividido pelo quanto que você pagou no imóvel, pelo preço dele. Então, quanto maior o cap rate, mais retorno ele traz pelo que você pagou. Então, é o cap rate extremamente excelente. Aqui o CRI que eu falei para vocês, que o HGLG assumiu do GTLG, e olha a taxa, pessoal, 5,83, é uma taxa extremamente baixa, é muito baixa, a gente não via esse IPCA mais 5, se a gente pegar os CRIs, fundos de papel, que tem CRIs vinculados ao IPCA, vocês vão ver que os fundos de papel com high grade, aqueles de alta qualidade com baixo potencial de calote, vocês vão ver que está nessa faixa o IPCA. Então é um IPCA, é uma dívida muito tranquila do fundo pagar. E aqui então, como ele fala da questão da exposição do caixa, que na verdade é a diferença entre o que pagou e o que está alavancado. E esse yield on cost aqui,
Que na verdade não deixa de ser bem parecido com o cap rate, porque o yield on cost é o que você está recebendo pelo preço que você pagou. Pelo fato da alavancagem, isso vai aumentar demais o retorno, como eles até colocaram lá naquele documento aqui, eles até colocam aqui que elevará o cap rate implícito do negócio de 8,18 para o yield on cost de 9%, exatamente por causa dessa alavancagem. Isso é um exemplo de uma alavancagem boa, quando a alavancagem traz mais resultado do que a própria dívida. Então, pessoal, é uma transação muito boa. Aqui agora a gente vai entrar na tese dos investimentos, primeiro desse DCC aqui, que é o imóvel de Cajamar. E aqui, pessoal, olha só que legal, eles colocam a questão, dois gráficos que são muito importantes, a vacância e absorção líquida da região de Cajamar e o estoque e preço pedido por galpões na região de Cajamar. Aqui, pessoal, o que é absorção líquida, que é esse azul aqui? A absorção líquida é a quantidade de metros cúbicos alugado em relação ao trimestre anterior. Então, quando você tem um aumento da absorção líquida, significa que você alugou mais do que você tinha no trimestre anterior. E aí, consequentemente, a vacância baixa, como vocês podem ver aqui, a vacância baixando. E por um lado que é interessante, do outro lado, é o aumento do estoque, ou seja, a quantidade de imóveis postos para venda ou para locação que vem aumentando nessa região de Cajamar. E como vocês podem ver aqui, nesses momentos onde tem uma vacância subindo e uma absorção líquida diminuindo, é a entrega de novos imóveis. São novos imóveis, novos galpões logísticos sendo construídos, mostrando exatamente o que está acontecendo aqui, ó, o aumento do estoque. E, consequentemente, pela procura, o preço do metro quadrado também vem subindo. O preço metro de locação, né, que está em 23,88. Então, é uma região extremamente importante. Tanto é que a gente fala que a região de Cajamar, para a logística, é a mesma que a região ali da Faria Lima, do Itaim Bibi, para os prédios de lajes comerciais. É o premium, é a melhor região do país em relação a galpão logístico, e aqui um dos imóveis que o HGLG comprou. Eles até colocam aqui, ó, o mercado logístico apresentou grande disponibilidade de novos estoques para locação, que é esse aumento aqui. A média do preço aluguel aumentou significativamente como reflexo da opção de escolhas de empresas por ativos de melhor qualidade, que é o que a gente acabou de falar. A região de Cajamar é o premium da questão de logística. Então esse aqui é muito legal, né, pessoal? É assim, é difícil a gente ver isso em outros fundos, esse tipo de informação que cada vez mais a gente pede que os outros fundos façam, para a gente entender mais os movimentos. Então, pessoal, olha assim, aqui é a localização do DCC, aqui a cidade de São Paulo, ele está na beira da Anhanguera, entre a Anhanguera e a Bandeirantes, né, ele está mais próximo da Anhanguera. Para quem é de São Paulo, essas duas estradas são uma das melhores do estado. Na verdade, todas as estradas de São Paulo são boas, mas a Bandeirantes e a Anhanguera são estradas que levam para Campinas. Inclusive, ele fica, então, nesse trecho entre São Paulo e Campinas, o que é muito bacana e está dentro do raio 30 de localização. E olha só, aqui uma foto do imóvel, e aqui, veja só, que ele não alugou totalmente, ele não comprou totalmente, ele comprou uma fração, o que significa que, quem sabe, mais para frente ele não compra esse outro galpão aqui. E o que é legal, pessoal, olha só, esse galpão, que inclusive é um dos galpões que já vem com a certificação LEED, ele tem painel fotovoltaico, o que é uma característica muito importante, porque isso reduz o custo do galpão. Por quê? O próprio galpão está produzindo a energia dele, então você reduz o custo, o que aumenta o retorno. Por isso que a tendência é cada vez mais os galpões explorarem esse tipo de energia, até porque o teto de um galpão é enorme, a exposição ao sol é muito grande, então você tem uma possibilidade muito grande de produção de energia através de painéis fotovoltaicos. E aqui nesse caso, o HGLG já está comprando esse imóvel com esse painel logístico, então é muito bacana essa compra. Aqui a gente consegue ver toda a parte de estacionamento que tem aqui, então a compra foi desses galpões 1 e 2. Aqui ó, tem até falar da área de apoio, portaria, então é bem bacana. Aqui a questão da transação, a compra foi de R$ 3.649 um metro quadrado, ele está 100% ocupado, aluguel de 26,8 por metro quadrado, contrato 100% típico. Isso eu comento bastante na mentoria, mas aqui eu até dou um spoiler para vocês, como o meu compromisso também é entregar de maneira gratuita algumas informações que sejam relevantes para vocês se tornarem bons investidores. Quando você está falando de um imóvel que está numa localização muito boa, é muito melhor que o contrato seja típico.
porque o poder de negociação está na mão do fundo. Se for um contrato atípico, que é um contrato muito longo, acaba que o fundo ele não tem a possibilidade de, encerrado o contrato, negociar condições melhores, porque o contrato é de 20, 30 anos. Então, quando a gente fala de contrato atípico, é muito melhor quando a gente fala de localizações boas. E aqui, nesse caso, um contrato de 100% típico, que é muito legal. E aqui os principais locatários, Mercado Livre e Luft. Mercado Livre é uma das empresas junto com a Amazon que cresceram demais no e-commerce. Então é uma receita praticamente garantida para o fundo. E aqui, pessoal, outra questão, a parte interna do imóvel, e aqui você vê até quando a gente consegue classificar o imóvel como sendo AA pela parte de estrutura e piso. Quando a gente vê que o galpão é de concreto pré-moldado, blocos, toda a parte de blocagem em concreto concreto armado e principalmente o piso vinílico ou cerâmico, isso já traz uma qualidade muito maior para o fundo, que não é o piso não é de cimento. Então isso até muda a classificação. Lembra que eu já falei para vocês que os imóveis são duplo A? Então isso daqui é uma das características para esse tipo de classificação. Agora vamos para a tese do DCB, que é o outro imóvel, que é na região de Barueri, que também está na região do raio 30, e aqui vocês vejam a mesma coisa, pessoal. Olha só, o estoque aumentando, o preço do metro quadrado aumentando. Vocês vejam aqui em alguns momentos o estoque, a absorção líquida aumentando, que são a entrega de novos ativos, e a vacância muito baixa da região, também uma região muito boa para locação. Aqui, inclusive, ele é até mais próximo do que o imóvel de Cajamar, aqui em São Paulo. Ele tá na Castelo Branco, que também é uma outra excelente rodovia, e muito próximo do Rodoanel, pessoal. Olha só, para quem é de São Paulo, o Rodoanel é uma estrada que faz um círculo na capital, na região metropolitana de São Paulo, para evitar caminhões entrarem no centro para poder fazer as entregas. Então ele está muito próximo do Rodoanel, ele consegue acessar o outro lado. Pelo Rodoanel você consegue acessar o outro lado de São Paulo sem precisar passar pelo centro. Ele está muito próximo das marginais, que são vias muito expressas da cidade de São Paulo. Então a localização dele também é excelente. Aqui, pessoal, a gente consegue ver toda a questão do imóvel. Aqui a foto da rodovia Castelo Branco. Ele está na beira da Castelo. E olha só que legal aqui, pessoal. Ele tem uma área de expansão, que pode ser uma área que futuramente o HGLG possa aumentar. É muito bacana. Aqui ele até mostra que ele já comprou com essa Leroy Merlin, com a loja da Leroy Merlin, que já é uma loja estruturada de construção, para quem não conhece. Aqui, pessoal, um ponto que é importante. O preço do metro quadrado aqui foi de 5 mil, bem maior do que o do imóvel anterior. Provavelmente aqui, exatamente por causa da questão da Leroy Merlin, porque ele acabou comprando a loja também. E aqui vocês vejam até que ele coloca aqui, ó, que o aluguel do nominal, que é R$ 31 para os galpões e R$ 51 para a loja. Então, provavelmente, esse aumento aqui do valor de aquisição está relacionado com esse preço maior da loja. Então aqui, ó, tá falando Decathlon, Leroy Merlin, Total Express, que são a Decathlon, que é uma loja de esportes, né? E a Total Express é uma empresa de logística, de entrega. Aqui mais uma daquelas estruturas que eu falei para vocês do que classifica ele em duplo A, a questão do piso vinílico, cerâmico nas áreas comuns. Então é bem bacana. Olha só, iluminação zenital e LED, cobertura em telhas metálicas trapezoidais, sistema aqui a parte de sistema de combate a incêndio, que isso é padrão, precisaria ter, até para o galpão ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então é bem bacana, assim, a mais um imóvel que é muito bom. Agora a tese do DCR, que é o outro imóvel, a mesma coisa aqui, pessoal. Aqui a gente tem uma absorção líquida negativa do DCR, aqui os dados do DCR. Vocês vejam aqui que a vacância ela está um pouco maior, porque aqui a gente teve uma entrega muito grande de galpões, que mostra por esse T1 aqui do trimestre 1 de 2023, a absorção líquida lá embaixo, o que consequentemente aumenta a vacância. Aqui a gente consegue ver, inclusive, o próprio aumento do estoque. Mas o que é importante, o preço do metro quadrado subindo também. E aqui eles falam, ó, houve um considerável aumento do preço do metro quadrado pedido, o crescimento é reflexo da manutenção dos locatários e a preferência pelos melhores ativos da região, a baixa absorção e aumento da vacância nos últimos 2 períodos, que é essa daqui,
justificam-se pela entrega dos novos imóveis, como eu falei para vocês, e não tiveram locações imediatas, e não pela saída dos locatários ativos pré-existentes na região. Então, isso é muito importante. Quando você estiver avaliando a absorção líquida, se você tem uma queda da absorção líquida, pode ser por dois motivos. Ou é a entrega de novos imóveis, ou é a saída de locatários. Mas como é que você consegue saber isso? É ver o estoque. Se o estoque aumentou, significa que você teve um aumento de quantidade de imóveis sendo postos à venda ou sendo postos à locação. Então, nesse caso aqui, a gente consegue comprovar que essa queda na absorção líquida está relacionada com o aumento no estoque, né, na quantidade de imóveis. Aqui, pessoal, também a região dele, ele está no Rodoanel. Esse aqui ele está no Rodoanel. Muito bacana também. O Rodoanel, que eu falei para vocês, ele interliga toda a região metropolitana de São Paulo. Aqui a foto, aqui o Rodoanel aqui em cima, aqui os galpões, né? Bem bacana também, são enormes, né, pessoal? Como vocês podem ver, são bem bacanas. Aqui, veja só, o preço do metro quadrado, 3.891, que eu tinha falado para vocês que o galpão anterior, que foi vendido, a aquisição foi a mais de 5 mil reais, provavelmente teve interferência da questão da Leroy Merlin. Aqui os principais locatários, Infracommerce, Pets e DB Schwenker, que eu não sei o que é. E por fim, a tese do CLE, que é o último. Aqui, pessoal, a mesma coisa da questão lá na região de Embu do anterior, que é a questão da absorção líquida ser tá menor aqui no final, causando uma alta vacância na região, mas de fato pelo aumento do estoque. É a mesma situação que a gente viu no anterior. Aqui o CLE também está no Rodoanel, como vocês podem ver, ele é muito próximo do outro, né? Aqui, olha só. Ele também não comprou tudo, ele não pegou esse pedaço do Galpão 2 aqui, mas ele pegou o Galpão 4, o 3, o 2 e o 1. Né, bem aqui a Regis Bittencourt, que é uma rodovia muito importante da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Como vocês podem ver aqui, na verdade, ele não está no Rodoanel, né? Ele está na Regis, que é essa laranjinha aqui, mas muito próximo ao Rodoanel e muito próximo a São Paulo também. Aqui é a mesma coisa, olha só, pessoal, olha só, valor de aquisição também, 3.500 o metro quadrado, muito parecido com os outros anteriores, ocupação de 91%, exatamente por aquele pedaço que a gente viu lá. Contrato 100% típico, como eu mostrei para vocês. Então, os principais locatários, Libs Farmacêutica, Logger e TLS Logística. Aqui a mesma coisa, né? A questão do piso, do concreto, né, armado, o que caracteriza um galpão duplo A. Então, pessoal, foi isso que eu quis trazer para vocês. É um documento que foge um pouco do relatório gerencial que eu estou acostumado a trazer para cá, que é um documento anexo, que é um fato relevante também, para mostrar para vocês o quanto que é importante vocês analisarem outros documentos que não o relatório gerencial, até para vocês entenderem onde que vocês estão investindo, o que que o fundo está fazendo, e o HGLG, mais uma vez, mostra como é um fundo extremamente bom, e eu até considero, como eu brinco com os meus alunos lá no Instagram, é um monstro enjaulado. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.